pesquisa para o governo e para o Senado aqui em Natal, Gerlane Lima. Divulgada hoje. Segundo o levantamento, o senador Rogério Marinho está na frente na capital potiguar, na corrida pelo Executivo. Rogério lidera a disputa com 29,5%, seguido pelo prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, com 22,6%. O secretário estadual da Fazenda, o Cadu Xavier, é o terceiro com 5,3% do eleitorado natalense. Outros 15,6% apontaram por nenhum e 27% não souberam dizer. Em outro cenário, com mais candidatos, Rogério também lidera com 19,8%, seguido pelo ex-prefeito Álvaro Dias, com 17,6%, e Alisson Bezerra com 17,2%. Cadu aparece com 4%, o vice-governador Walter Alves tem 3,1% e o deputado estadual Ezequiel Ferreira tem 1,4%. Outros 14,1% optaram por nenhum e 22,8% não souberam dizer. A consulta entrevistou 1.000 pessoas entre os dias 1 e 5 de julho. A margem de erro é de 3%, com confiabilidade de 95%. Danilo, vamos lá. Vamos falar primeiro do governo, daqui a pouco a gente fala dos números para o Senado, tá? Gerlane, pega aí os números só técnicos dessa pesquisa, por favor, para a gente dizer já quantas pessoas. Tá aqui. A consulta entrevistou 1.000 pessoas. Aqui eu falei isso. Desculpa, Gerlane, eu estava olhando aqui os números, então a gente já deu os dados, né? Danilo, Rogério Marinho, no cenário com mais candidatos, como foi o que Gerlane disse aí, Rogério tem 19,8% contra um empate técnico praticamente aí entre Álvaro e Alisson, na casa dos 17%, e Cadu Xavier aparece com 4%. O que se está trabalhando no grupo de direita é que esses três nomes, Álvaro, Rogério e Alisson, estejam juntos, ou seja, eles não compitam entre si, né? E quando você pega aí um cenário onde você reduz o número, mas mesmo assim ainda deixa Alisson Bezerra, que, repito, também está sendo trabalhado para estar junto com o grupo, você tem Rogério com 29,5%, Alisson Bezerra com 22%, e Cadu sai de 4% para 5,3%, né? Ele cresce 20%, um ponto percentual. É um cenário em Natal muito favorável para o grupo de direita, Danilo. Verdade, Luciano. A pesquisa Consulta, que é sempre um instituto, né, que coloca muita credibilidade nos seus números e acaba meio que dando um cenário que a população consegue mais ou menos observar qual a realidade que se encontra essa questão eleitoral. Lembrar, falta mais de um ano, mas a pesquisa traz o retrato do que seria hoje aí a eleição, se a eleição fosse realizada hoje, como seria mais ou menos essa disputa. E a análise é essa mesmo, Luciano. A gente tem aí 3 candidaturas, né, de um grupo mais à direita, o senador Rogério Marinho, o ex-prefeito Álvaro Dias, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que figuram ali numa liderança com alguma tranquilidade em relação, por exemplo, à candidatura do governo do secretário Cadu Xavier, abaixo de 5 pontos, né, um resultado frustrante aí para o nome do governo, que já vem sendo colocado nas pesquisas há algum tempo e continue, pelo menos aqui na capital do estado, que é o grande potencial eleitoral do estado, né? A gente tem aí, né, tanto Natal como a Grande Natal domina grande parte do eleitorado e a capital influencia muito as demais regiões, né, naturalmente. Então o resultado é muito favorável a esse grupo, sim, principalmente pela perspectiva de que os três possam se entender. E por que eu digo isso, né, Luciano? Porque os três têm dito isso, tanto o Álvaro, quanto o Rogério, quanto o Alisson. Sempre que tem oportunidade, eles têm enfatizado que acreditam que podem ter uma união, que vão conversar no momento certo, há muito aí ainda a acontecer, e vai ter um momento aí de se chegar a um consenso e tudo mais. E ao mesmo tempo, além de dizerem isso, eles não se comportam como adversários. Isso também é importante se colocar, né? Eles pelo contrário, eles estão todos se elogiando. Isso, exatamente. Eles estão o tempo todo se elogiando, os três, sempre que tem oportunidade. Então é bem provável que na hora certa, sim, mais próximo da eleição, isso em campanha eleitoral se resolve geralmente lá para março do ano que vem, né? Geralmente o período que pode chegar a uma definição em relação a isso, que pode acontecer esse entendimento. Pode ser que não aconteça, de repente pode até ser sim que não aconteça. Agora, entre os três aí eu acho bem improvável. Acho que se não tiver um entendimento, no máximo aí 2 candidaturas que vão figurar nas eleições do ano que vem. Mas o resultado é bem interessante, sim, pro grupo à direita, colocando o senador Rogério Marinho aí na liderança. O senador que vem, inclusive, com declarações fortes, né, polêmicas em relação a propostas e ações que poderia fazer no governo do estado. Mesmo assim, até aquela história que a gente aborda aqui, né? O pessoal começando a ter consciência de que a situação do governo está tão grave aqui do estado, que tem que tomar assim medidas drásticas para resolver o problema, porque está complicado. A gente não tem mais condições de ficar aí elegendo mais do mesmo, né? Senão a gente vai repetir
os mesmos problemas de sempre aqui no Rio Grande do Norte. Então o grupo mais à direita vai se destacando muito por isso também. Vai vendo que as opções que foram colocadas nos últimos anos aqui no estado, todas elas fracassaram, né? E levaram o estado a essa situação de caos que a gente está hoje. A pesquisa está no site, já no portal da 96FM também, tá? Vamos falar agora aqui dos números pro Senado, Danilo. Olha só, lembrando que no ano que vem cada potiguar, cada brasileiro, né, vai poder votar em 2 senadores, tá? E aí a pesquisa consulta o nosso amigo Paulo de Tarso, que para mim é disparado o instituto com maior credibilidade no nosso estado. Ela traz o seguinte cenário para o primeiro voto, tá, Danilo? Stevenson Valentim tem 42,4% no primeiro voto, tá? A segunda colocada atrás de Stevenson Valentim no primeiro voto tem 12,2% e a governadora Fátima Bezerra, que é sempre bom lembrar que sempre teve em Natal, Danilo, sua maior força, seu maior reduto eleitoral. Sempre foi em Natal o grande reduto eleitoral de Fátima. E ela tem 12,2% contra 42,4% do Stevenson no primeiro voto. E já se vê ameaçada porque está ali num empate técnico com Álvaro Dias pelo primeiro voto, que tem 10,4%. A senadora Zenaide Maia aparece já lá atrás com 6,1%, Coronel Hélio com 1,5%, Nina Souza com 1% e Luizinho Cavalcante com 0,1%. No segundo voto, Danilo, Álvaro Dias lidera em Natal, que é claramente também um dos redutos onde o ex-prefeito pretende ter boa votação no que quer que ele se candidate. Ele lidera no segundo voto com 20,1%. Em segundo lugar vem Zenaide Maia com 10,3%. Em terceiro, Stevenson Valentim com 7,3%. Coronel Hélio com 5,8% e Fátima Bezerra com 4,7%, tá, Danilo? No segundo voto, Fátima empata, inclusive com Nina Souza, que tem 4,4%. Na soma dos dois votos, quando você soma os dois votos, você tem Stevenson Valentim liderando com 24,85% dos votos, Álvaro Dias com 15,25%, Danilo, e Fátima Bezerra com 8,45%, empatada tecnicamente com a grande adversária dela, Zenaide Maia, com 8,2%. É outro cenário extremamente favorável à direita, Danilo. Também, verdade, Luciano. Essa pesquisa mostra muito do tamanho da dificuldade que vai ter a governadora Fátima Bezerra nas eleições de ano que vem. Ela tem uma candidatura que tem sim condições de sair vitoriosa? Tem, mas não vai ser nem de longe a mesma Fátima que em anos anteriores acumulou votações históricas aí aqui no Rio Grande do Norte. Por WO em 2022. Verdade. Ela ganhou pro governo em primeiro turno por WO. Vai ter grandes dificuldades. E com um detalhe interessante em relação à disputa pro Senado ano que vem, né? Por ser, a Fátima venceu a eleição para senadora uma vez, mas foi na oportunidade que era só um terço do Senado, era uma vaga, era bate-chapa, foi ela contra a ex-governadora, a saudosa ex-governadora Vilma de Faria. Fátima saiu vencedora naquela oportunidade. Dessa vez são 2 votos, né? E com um detalhe interessantíssimo, específico aqui da disputa do Rio Grande do Norte, que tem um candidato que está desequilibrando esses números. Ao receber aí 40 e tantos %, nem 42,4%. 42, mais de 42%. Do primeiro voto. E não é a primeira pesquisa que aponta isso para Stevenson, né? Inclusive pesquisas estaduais já apontam um percentual nesse sentido para Stevenson. No primeiro voto, né? Quando ele recebe 40 e tantos % do primeiro voto, ele desequilibra a disputa dos outros. E aí coloca todo mundo no mesmo bolo. Por isso que coloca assim em condições até de Fátima ser derrotada na campanha ano que vem. Eu já tinha dito aqui outras vezes, né? Se Stevenson Valentim mantiver esse desempenho, ele vai ser decisivo, ele vai conquistar a reeleição, e inclusive é franco favorito se acontecer segundo as pesquisas, mas ele vai ser decisivo para a definição do segundo senador do Rio Grande do Norte do ano que vem. Você pode ser decisivo para a esquerda, pode ser decisivo para a direita, né? Se ele abraçar uma candidatura, né, que queira eleger ali como segundo voto, ele tem condições sim de fortalecer muito essa candidatura. Se ele não abraçar, ele torna o jogo em igualdade de condições com os demais nomes que estão ali, que no caso é Fátima e Zenaide, pelo menos por enquanto. E essa questão também expõe muito disso, né? Por que a Zenaide se mantém ainda aqui distante, pelo menos, digamos assim, do PT? Porque ela está vendo claramente que ou é ela ou é Fátima. Se ela se unir a Fátima, ela vai estar fortalecendo a adversária dela no jogo do ano que vem. E tendo muito pouco retorno desse apoio, né? Já que a opção que o PT tem como segundo voto até agora também é de Zenaide. Então o jogo vai ser duro ano que vem para Zenaide e para Fátima, para esse segundo nome aí da direita, que
hoje na pesquisa sai muito bem o ex-prefeito Álvaro Dias, é bom registrar isso, né? Inclusive seria, segundo a pesquisa, quem seria o segundo colocado. Sim. Né? Segundo, na soma dos dois votos, em seria Natal, Álvaro seria o eleito, né? Seria Álvaro Dias, Stirce Valentim lá na frente, com Álvaro Dias sendo o segundo eleito, então, né? Álvaro, que é sempre bom lembrar, que tem dito que é candidato ao governo, né? Então torna até essa opção para Álvaro, né? Se, por exemplo, se houvesse esse entendimento do grupo de direita para o governo, torna até essa opção Álvaro algo já real, uma perspectiva real dele chegar e competir com chance de vencer a disputa para o Senado. Gente, é isso.